Agora que nós já entendemos como que a gametogênese acontece, quando ela começa, em que momento ela dá uma pausa e em que momento ela reinicia, a gente agora, para continuar a entender todos os processos fisiológicos relacionados à menstruação, ciclo menstrual, ciclo de hormônios hipofisários, hormônios ovarianos, para entender isso, só falta mais um pré-requisito, que é entendermos a foliculogênese. A foliculogênese, como nós já havíamos conversado anteriormente, é esse processo que acompanha a ovogênese, ou seja, acontecem simultaneamente e que vão possibilitar, caramba, quase eu não consigo falar nada agora, a ovulação. Tudo bem? Por que que elas juntas possibilitam a ovulação? Porque o folículo, é essa camada que circunscreve o ovócito, que vai nutri-lo, que vai fornecer para ele os nutrientes mínimos necessários para que ele despause, que garrancho do diacho, aquela meiose 1 que ele começou. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. O que que vai acontecer? Depois que esse ovócito se desenvolveu a ponto de chegar em ovócito primário, né? Instantes antes da meiose travar, da meiose parar, ainda lá no útero, o que é que acontece? Bem, então vamos reforçar aqui, né, a anatomia do ovário. Aqui nós temos o ovário, né? Então tudo isso aqui compreende o ovário, tudo bem? E, de forma semelhante ao que acontece nos rins, o ovário é dividido funcionalmente, para ajudar os nossos estudos, em uma porção cortical, né, em um córtex, que fica mais perto aqui da superfície, né, essa porção cortical aqui, olha só, e uma porção mais interna, que é a medula, essa porção medular aqui, o miolo, a medula, a parte mais profunda, tudo bem? E no geral, aqui na região da medula, chegam, como vocês estão vendo aqui, né, como a imagem dá a entender, suprimento sanguíneo. Então, ramos de veias, cujas quais eu não vou saber especificamente o nome porque eu tenho uma dificuldade enorme com anatomia. Eu terminei o primeiro ciclo, não aprendi tudo até hoje porque eu acho que aquelas coisas não fazem muito sentido, mas seguindo aí do meu desabafo pessoal, esses vasos sanguíneos inervam a medula ovariana trazendo sangue. A gente sabe o que tem no sangue, tem oxigênio, tem nutrientes, fatores parácrinos, fatores endócrinos, hormônios, que vão manter os ovários conectados com o sistema nervoso central, para que eles monitorem ali tudo. Tudo bem? Além disso, a literatura também comenta que, junto aos vasos venosos e arteriais, chegam nervos, principalmente nervos simpáticos, do sistema nervoso autônomo simpático. Tudo bem? Show de bola. Ao redor desses vasos sanguíneos, desses vasos arteriais e venosos e nervos, tem um tecido rosa aqui, tá? Que na verdade tá ao redor de tudo, não é nem só dos vasos, né? Esse tecido rosa aqui, meio que preenchendo, né? Algumas partes aqui do córtex e a medula, tá? Esse tecido rosa, que é um tecido meio que preenchendo ali, é um tecido embriológico mesenquimal. É um mesênquima, né? Ou seja, é um tecido meio que de preenchimento, tá? E esse tecido mesenquimal é normalmente na literatura chamado de tecido estromal ou estroma, beleza? Esse estroma contém células que têm uma função secretora, chamadas de células iliares. Eu acho que vocês entenderam o que aqui é um H. Meu Deus, eu tô com uma dificuldade de fazer um H, tem que voltar para caligrafia. E essas células iliares vão produzir fatores nutrícios, beleza? Além disso, existe nessa região de estroma, né? Eu sei que eu escrevi estroma aqui na medula, mas eu não quero dar a entender que só existe estroma aqui na medula, tudo bem? O estroma é essa parte rosa aqui, meio que o miolo, tá preenchendo. Tranquilo? E junto dessas células iliares existem também fibras musculares lisas, tá? Beleza? Show de bola.
Acabei de mencionar, inclusive, né, vocês não devem ter esquecido já, que esse tecido mesenquimal, esse estroma, ele também está ao redor aqui, ó, do córtex, né? Não só aqui na medula, ele também está aqui, meio que preenchendo o córtex, tá? E quem está no ovário são os ovócitos, estacionados, né? Na meiose, meu Deus, calma. São três nomes que eu já confundi: é metástase, metáfase, metaplasia e meiose. Calma, vamos lá, de novo. Esse tecido estromal, ele tá também recobrindo os ovócitos primários, que estão estacionados na meiose 1 e na prófase 1. E, olha só como vocês veem aqui, aqui tem um ovócito, tudo bem? Show de bola. Essa associação acontece ainda dentro do útero. Então, o que acontece? O ovócito está aqui. Essas células estromais aqui, né, elas se associam ao ovócito e sofrem uma diferenciação celular, o que significa que elas se transformam em outro tipo de célula, tá? Essas células aqui, que eram só células do estroma, né, de preenchimento, elas se aproximam do ovócito e o englobam, né? O ovócito fica aqui no meio e o englobam, se diferenciando, se transformando num tipo de célula diferente das células estromais, que nós vamos passar a chamar agora de células pré-granulares. Tudo bem? Essas células pré-granulares que se associaram a um ovócito e o englobaram vão formar o folículo. E elas englobaram esse ovócito como uma forma de mantê-lo ali e nutri-lo, tá? Não é à toa que a literatura também diz que essas células pré-granulares são semelhantes às células nos testículos de Sertoli. As células de Sertoli, que nos testículos, nós já sabemos, tinham a função de sustentação, de nutrição para as células, para as espermatogônias, né? Então, essas células granulares vão seguir aqui esse mesmo processo, essa mesma lógica de proteção e de nutrição. Tudo bem? Isso aqui que eu tô falando não é uma novidade, tá? Não é algo que tá... A gente ainda não chegou nisso aqui, ó. Meu Deus, o meu H tá terrível hoje. Isso aqui é na puberdade. Isso aqui que eu comentei tudo agora é ainda em uterino, beleza? Se localizou? Beleza? Tranquilo? Show. Quando o ovócito é englobado por uma camada de células do estroma que se diferenciam e se transformam em células pré-granulares, show. No final desse processo, isso aqui agora, nós chamamos de folículo primordial. O que é um folículo primordial? É o ovócito englobado por células pré-granulares. Beleza? Tranquilo? Localizou? Localizou, né? Vamos embora. Quando o folículo primordial é formado, e eu falei no singular, mas são milhões, tá? Assim, após o nascimento, quando a menina logo nasce, quando o folículo primordial é formado, ele vai começar a se desenvolver. Tudo bem? Esse desenvolvimento vai acontecer principalmente graças às células pré-granulares. Essas células pré-granulares vão começar a crescer, tá? Então, o que vai acontecer? O folículo primordial vai começar a se desenvolver, tá? Quais são as principais características do desenvolvimento do folículo primordial? Primeiro, as células pré-granulares, elas estão ao redor do ovócito e elas têm uma natureza fusiforme. Elas são meio achatadas. Isso no ovócito aliás, no folículo primordial. Caramba, o cérebro já fritou aqui já. Tudo bem? Quando esse folículo primordial continua o seu desenvolvimento, essas células pré-granulares,
elas se tornam mais expressivas, elas passam a ter um metabolismo mais ativo e elas se transformam em células cujo epitélio sai de um formato fusiforme, né, mas assim achatado, para um epitélio cúbico. É o que essa imagem aqui embaixo mostra. Ó, perceba que as células pré-granulares agora estão cúbicas. E isso aqui é facilmente visualizável num microscópio. Aqui nós temos um folículo primordial, o ovócito circundado de células pré-granulares fusiformes. E aqui nós temos o próximo estágio, que é um folículo primário, que tem como principal característica as células pré-granulares estarem dispostas em um formato mais cuboide. Olha só o núcleo de uma aqui, o núcleo de outra, tá? Um formato mais cuboide, ó, se você for desenhar a silhueta de cada uma delas aqui. Você tem que viajar um pouco, entendeu? Tem que dar uma viajada nas ideias para enxergar um cubo aqui, mas eu prometo que faz sentido, tudo bem? Essa é a principal característica que nós vemos quando esse desenvolvimento ocorre, beleza? Tranquilo? Então, o folículo primordial se desenvolve em uma próxima estrutura chamada de folículo primário, que, diferente do primordial, tem as suas células granulares agora dispostas em um formato mais cúbico ao redor do ovócito, tudo bem? E esse ovócito aqui cresceu mais um pouco, tá? Em relação ao primordial, tudo bem? Além disso, o que vai começar a acontecer quando essas células pré-granulares se tornam cuboides, ou seja, elas se tornam mais ativas, é a produção de substâncias nutritivas, né? Lembram que eu falei que uma das funções dela é a nutrição do ovócito? Essas substâncias nutritivas são mucopolissacarídeos. Esses mucopolissacarídeos, produzidos por essas células pré-granulares, vai começar a ser despejado aqui, ó, no ovócito. E vão começar a se acumular aqui, ó, entre o ovócito e as células. Aqui, ó, esses mucopolissacarídeos. Tudo bem? E à medida que eles forem sintetizados pelas células pré-granulares, eles vão formar o que nós chamamos de zona pelúcida. Isso aqui é familiar, né? Pois é. Olha só, no folículo primário, as células ficam cuboides, como nós já conversamos, tá? E aqui agora, entre o ovócito e as células pré-granulares, tem essa região agora aqui mais afastada, meio no microscópio dá até para ver uma região meio rosa, meio pálida, olha só, que é graças ao acúmulo desses mucopolissacarídeos que vão formar a zona pelúcida. Tudo bem? Show de bola? Esse processo aqui, que transforma um folículo primordial em folículo primário, é um processo que pode acontecer ainda na infância, tá? Por quê? Porque esse processo aqui de primordial para primário não precisa de gonadotrofinas, ou seja, não precisa de FSH nem LH, que são liberados na puberdade, tá? Então, isso aqui acontece ainda durante a infância. É por isso, por exemplo, que quando a menina nasce, ela tem cerca de, cara, ou é 2 milhões ou é 6 milhões, tá? Eu vi esse dado no livro de Fisiologia da Margarida, só que eu não tô lembrado especialmente agora. Mas eu sei que são milhões, tá? Quando a menina nasce, ela tem milhões de folículos primordiais. Porém, quando ela chega na fase da puberdade, na fase que antecede e que é a fase da menarca, ela tem cerca de 300 a 400 mil folículos que contêm ovócitos, tá? Aí você me pergunta, aí fica, né, a pergunta, o que aconteceu com esse balanço de milhões que quando a puberdade começou ela só tinha 300 a 400 mil? Essa menina vai começar agora a maturar os órgãos sexuais. Como é que ela perdeu esses folículos? É simples, isso aconteceu na infância, mesmo sem FSH, mesmo sem LH.
simplesmente pelo fato de que a mudança de folículo primordial, o desenvolvimento de folículo primordial para primário ocorre independente dessas gonadotrofinas. E no meio desse processo, alguns folículos murcham, não conseguem se transformar em primários, não conseguem completar esse desenvolvimento, murcham, sofrem atresia, né, que é o processo que nós chamamos, né, que ele meio que murcha, sofre atresia e é reabsorvido pelo corpo, né, é desconstruído, vamos dizer assim, tá? Então ocorre essa perda. É literalmente como a literatura coloca. A partir do momento que a menina nasce, a partir desse momento até o final da sua idade reprodutiva, né, ali, enquanto ela estiver viva ali, especialmente a partir da puberdade, até o climatério, menopausa, ela vai perder ovócitos, tá? Seja por ovulação ou seja por processos naturais de que um folículo se perde, não consegue terminar o desenvolvimento e murcha, sofre atresia, tudo bem? É mais ou menos isso aqui que vai acontecer, tá? Mas então, o processo de desenvolvimento continua e o folículo primário continua crescendo. Folículo primário esse que nós já sabemos as características dele, né? Células pré-granulares cuboides, a formação da zona pelúcida graças ao acúmulo de mucopolissacarídeos, tudo bem? O que vai acontecer? Conforme esse folículo primário for crescendo, ele vai se transformar, né, como o nome dá uma ideia crescente, ele vai se transformar no folículo secundário. O folículo secundário tem algumas características parecidas com o folículo primário, mas vamos lá ao que muda. Primeiro, as células pré-granulares agora são chamadas de células granulares ou células da granulosa. Os livros também colocam assim. Tudo bem? Por quê? Porque nesse momento, olhando pelo microscópio, elas parecem estar cheias de grãozinhos, sabe? Olha só. Legal, né? Outra característica também, eu não sei se dá para observar aqui, tá meio abstrato, né? Pois é. Cadê essa imagem aqui? Vai ser muito melhor. Aqui, né? Então aqui eu mostrei para vocês o momento em que essas células se tornam, né, cuboides, e aqui agora, quando elas se tornam folículo secundário, olha a diferença dessa imagem aqui, ó. Dá para perceber que a camada aumentou. E essa é outra característica. Percebam que quando o folículo se torna secundário, né? Eu sei que a imagem coloca aqui unilaminar e multilaminar, mas normalmente é chamado de secundário, tá? Eu estou usando como parâmetro a referência da Margarida Aires de Fisiologia, tudo bem? Quando o folículo primário se desenvolve para secundário, essas células pré-granulares se tornam células da granulosa e se proliferam em camadas, elas crescem em camadas, formando camadas, olha só, tá? Essas células aqui, cada uma dessas células se comunicam por gap junctions. Gap junctions, ou seja, junções comunicantes, ou seja, canais que conectam seus citoplasmas, tudo bem? E essas células agora que cresceram em camadas, elas tornaram tudo maior, olha só como esse folículo está enorme, certo? E essas células aqui, que aumentaram em quantidade, né? Aqui só tinha uma camada, aqui tem várias, elas continuam secretando aqueles mucopolissacarídeos, tá? A todo vapor, continuam secretando mucopolissacarídeos, tudo bem? Ajudando a formar aqui a zona pelúcida, né? E, além disso, outro detalhe muito importante sobre essas células da granulosa, quando no folículo secundário, quando estão no estágio de folículo secundário, é que elas passam a produzir fatores parácrinos, ou seja, sinalizadores químicos que saem delas para células vizinhas aqui ao redor. E aqui ao redor, né, aqui vizinho, é estroma. Lembram? Ó, aqui ao redor é estroma.
Essas células da granulosa sintetizam fatores parácrinos que saem delas e vêm para as células vizinhas aqui. E induzem essas células vizinhas a sofrerem uma diferenciação celular e se transformarem no que nós chamamos de camada tecal ou teca, células da teca. Tudo bem? E essas células da teca são diferentes das células da granulosa, porque elas são mais achatadinhas assim, ó. E dá mesmo para ver no microscópio. Olha só a diferença. Percebam aqui, ó, daqui até aqui, as células da granulosa, e aqui, ó, olha esse contorno aqui, ó, de células mais achatadinhas. Dá para ver, ó? Segue o contorno. Estão mais achatadas, né? Ó, aqui mais achatados, aqui mais achatado, e aqui tá mais cuboide. Tudo bem? Muito legal, né? Aqui também dá pra ver, ó, as células mais achatadas aqui ao redor. Tudo bem? Show de bola. E aí, o que que vai acontecer com essa camada tecal, ou com essa teca? Essa teca vai se desenvolver, né, e vai formar duas camadas. Uma chamada de teca interna, que é essa aqui, ó, que está mais próxima da parte interna, e outra que é a teca externa, né, que está mais próxima aqui do estroma, né, do lado de fora do ovócito. Tudo bem? Qual que é a função propriamente dita dessa teca aqui, tanto da interna quanto da externa? É produzir hormônio, tá? Produzir estrogênio, tudo bem? Algumas porções de progesterona vão ser produzidas posteriormente, quando ocorrer a ovulação. Mas isso aqui a gente não vai conversar agora, senão vai ficar um negócio feio. Tudo bem? Mas o que acontece é que essas células, né? Vamos voltar lá para recapitular. Células da granulosa liberam fatores parácrinos nas células do estroma que induzem elas a se diferenciar e a formar células da teca. Essas células da teca vão formar células da teca interna e externa. Tudo bem? Outra coisa interessante. Essas células da teca, elas vão produzir fatores angiogênicos, ou seja, elas vão produzir substâncias que induzem o crescimento de vasos sanguíneos ao redor desse folículo. Olha só que interessante. Por quê? Porque esse folículo já está tão grande e existe tanta camada de célula até chegar nele lá dentro. Olha só a grossura, quanta camada de célula até chegar nele lá dentro. Que, por difusão, fica muito difícil de todos os nutrientes chegarem nele lá, de célula a célula, de célula a célula. A difusão fica muito mais lenta e ineficiente. Por isso, as células da teca produzem esses produtos, essas substâncias angiogênicas que vão induzir o crescimento aqui ao redor, né, de vasos sanguíneos para alimentar, para sustentar, para nutrir, ajudar a nutrir esse folículo. Tudo bem? E aí o que, que vai acontecer? Esse processo, né, de maturação aqui ocorre, olha só, formando a teca. E lembram que eu falei que as células da granulosa continuavam produzindo mucopolissacarídeos? Pois é, esses mucopolissacarídeos vão se juntando e formando um líquido dentro do folículo, que é esse espaço aqui, ó, que tem líquido aqui dentro. Quando esses mucopolissacarídeos começam a se juntar e a produzir líquido, líquido esse que nós chamamos de antro, nós dizemos que o folículo chegou na sua fase antral, ou ele é um folículo antral. Tudo bem? Aqui na imagem de microscopia, a gente até consegue ver mais ou menos. Olha só. Então, as células da granulosa continuam produzindo mucopolissacarídeos e, no final das contas, eles se acumulam aqui no interior, formando o antro, que é esse líquido aqui. Olha só.
E aí esse líquido continua sendo produzido, continua sendo produzido, de modo que fica quase tudo cheio de líquido. E esse líquido empurra o ovócito para um canto do folículo. Ele empurra bem para cá para o canto, tá? Essa imagem aqui também mostra isso, ó. O folículo, conforme o líquido vai se acumulando, o ovócito é empurrado para o canto do folículo inteiro. Entendem? E aí, é tanto líquido que vai sendo produzido que no final das contas fica isso tudo aqui de líquido e o ovócito fica aqui no canto, meio intimidado. Tudo bem? E outro detalhe, notem que no início, né, antes do antro aparecer, o ovócito ele estava cercado, ele estava conectado de células da granulosa. Só que quando o líquido começou a aparecer, ele se desprendeu delas. E como ele foi empurrado para cá por causa do líquido, olha só, parte das células da granulosa estão segurando ele aqui, ó, tá? Olha só, formando um suportezinho para ele aqui. Essas outras células da granulosa que estão aqui, estavam aqui, ó, né? Quando o folículo era pequeno, só que começou a encher de líquido, essas células se arrebentaram daqui e ficaram grudadinhas no ovócito. Enquanto que esse pezinho aqui, né, formando meio que um suporte aqui para o ovócito, é o que faz com que ele continue conectado com as células da granulosa. Esse ovócito encurralado aqui na borda é importante, porque quando a ovulação for acontecer, o folículo vai pocar e o ovócito é liberado. Junto com o ovócito vai aquela camada, né, de mucopolissacarídeos, que é a zona pelúcida, e vai junto algumas células da granulosa que ficaram aqui. E essas células da granulosa formam a corona radiata, que é um conjunto de células da granulosa que formam meio que uma coroa, né? Por isso corona, e radiata porque parecem vários raiozinhos, olha só. Tudo bem? É isso que vai acontecer durante momentos anteriores à ovulação. Então nós temos esse processo aqui que vai acontecer, né, para maturar o folículo, e ao mesmo tempo que ele acontece, o ovócito também vai ser maturado. É claro, obviamente que esses dois processos finais aqui, eles são avançados demais para acontecer numa menina, certo? Eles vão acontecer com mais ênfase quando o FSH começar a ser produzido, mas uma produção bem lá embaixo, não algo muito grande. Tudo bem? Beleza? Quando o FSH chegar numa porção mais alta, num ponto de secreção um pouco mais alto, aí sim esse desenvolvimento vai começar a acontecer, tá? Um processo de desenvolvimento que nós chamamos de desenvolvimento rápido, tá? Esse desenvolvimento aqui, ó, é chamado de desenvolvimento lento. Ele demora cerca de 85 dias para acontecer. Ou seja, o ovócito liberado na ovulação já estava sendo preparado 3 ciclos antes daquele que a menina está passando. Esse é o chamado ciclo lento. Quando ele chega nesse momento aqui, que ele for começar a se desenvolver para se transformar num folículo maduro, ele vai precisar de muito FSH. E é esse momento aqui que é o período de crescimento rápido. Tudo bem?